paz do Senhor, jovens. Espero que todos estejam bem. Sou grata a Deus por mais um dia estar aqui para aprendermos juntos mais uma parte, mais uma porção do livro de Josué. Hoje vamos estar estudando a lição 9 do dia 31/5/2020. O título nos fala: Os gibeonitas enganam Josué. O nosso texto do dia é: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Efésios capítulo 5, versículo 15. A nossa síntese diz: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. O texto bíblico está em Josué, capítulo 9, do versículo 1 ao 6, depois do 15 e o 16. A nossa introdução diz: as notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades e reinos vizinhas, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelos exércitos israelitas. O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram de embaixadores adivinhos de um país distante e, de modo astuto, convenceram a Josué das vantagens de se fazer uma aliança com ele. Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas e 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho, que estava em rota de colisão com o povo de Deus. O primeiro tópico tem o tema: os inimigos se unem contra Israel. A inveja dos inimigos. O capítulo 9 do livro de Josué tem início com as notícias das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra. Aqui, como disse na introdução, as vitórias do povo de Deus estavam alcançando as terras, as cidades vizinhas, o povo vizinho. Todos estavam sabendo que o Deus do povo de Israel estava derrotando todas as cidades e avançando em direção à terra prometida, né? E essa história, essa novidade estava chegando a todos que estavam em volta da cidade, de onde eles passavam. E o capítulo 9 já começa com essa questão, que a notícia de Jericó e Ai se espalharam rapidamente por todos, e todos estavam com medo, que da mesma forma que eles estavam vendo que o Deus de Josué era muito grande, estava derrotando todos, então eles já estavam assustados. E o que eles fizeram? Se reuniram para combater os hebreus. Eles aqui diz, interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos, antes, pelo contrário, frequentemente havia guerra entre eles. Por isso, muitas das suas cidades eram verdadeiras fortalezas, mas eram desunidos, não tinham compromisso um com os outros, não eram unidos. Mas, com a notícia de que um Deus grande e poderoso estava derrotando todas as cidades, eles resolveram, em acordo, né, a se ajuntarem e pelejar
contra Josué, o povo de Israel. Estava para chegar um levante organizado, ameaçava a marcha triunfal do povo de Deus. O povo de Deus não imaginava, o povo de Israel não imaginava o que todos estavam planejando, que todos estavam contra eles. Já estavam planejando atacá-los e derrubá-los, né? E isso o povo de Deus não sabia, mas Deus já sabia, pois Deus sabe de todas as coisas. E o Senhor já sabia o que estava por vir. A igreja do Senhor igualmente passa pelos mesmos problemas. O inimigo une para desestabilizar a obra de Deus. Assim é nos nossos tempos de hoje. O inimigo, muitas vezes até invisível ou visível, se junta um com o outro. Aqueles que vê o brilho do Espírito Santo nas nossas vidas se unem para nos atacar de alguma maneira, nos entristecer, nos destruir. E nisso precisamos estar firmados na rocha que é o Senhor. No segundo subtópico, os inimigos são numerosos. A quantidade de povos cananeus ao estado do Jordão que se uniram contra Israel, certamente muitos guerreiros superava facilmente o exército dos hebreus, né? Eram muitos, não eram poucos os inimigos, como nos dias de hoje, né? Temos muitas coisas que o inimigo coloca no nosso caminho, que nos impede, que tenta nos impedir. Se nós estivermos aqui, como disse, instabilizado na presença do Senhor, nós estivermos atentos, nós não caímos. O levante, além de impedir o avanço, impediria que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo que só o Senhor é Deus. Não importava o tamanho do exército, pois Deus estava ao lado do seu povo. Aqui diz, pode se levantar quantos forem, pode tentar impedir a vontade de Deus nas nossas vidas, pode tentar impedir o agir do Senhor nas nossas vidas, ou até mesmo impedir a nossa vitória, a minha certeza é que a maior vontade do inimigo, não só de impedir, de nos tirar a nossa vitória, que é a nossa vida eterna. A Bíblia diz que o inimigo tenta nos arrancar, tomar a nossa coroa à força. Não é de maneira delicada, é à força. E devemos não deixar esses impedimentos, essas coisas nos impedir de alcançar a nossa vitória, pois aqui diz, pois Deus estava do lado do seu povo, Deus está conosco, ainda que a gente pense que não está, mas Deus está conosco. Eu creio que o Senhor é o Deus que tem nos sondado, que tem nos ajudado nos dias difíceis, e Ele não nos abandona. O terceiro ponto, o mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega corresponde para astúcia parnaorgia, a qual significa artimanha, sagacidade, sabedoria ilusória, falsa. Então, quando foi usada, Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo da mesma forma que Eva. Os gibeonitas que tentaram enganar, eles foram astúcio, eles tiveram artimanha, sagacidade, eles foram falso, eles
fizeram uma ilusão para fazer o Josué acreditar naquilo que eles fez, assim como a serpente fez com Eva, né? Iludiu ela, mostrando algo que o pecado, aquilo que ela ia fazer ia ser algo bom. Mas, infelizmente, aqui a gente vê que é iludido, é falso. Então nós, se quisermos vencer o inimigo, vencer o mundo, a carne, precisamos ser vigilantes, a gente precisa estar atento. Nem tudo que parece ser bom é bom, nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Se Josué tivesse falado com Deus primeiramente, antes de tomar a decisão que eles tiveram, de fazer a aliança, ele com certeza não teria tido a sequela que teve. Então, por isso que devemos vigiar, porque o pecado nos traz sequela. O salário do pecado é a morte. E se não vigiarmos, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir, matar as nossas vidas e principalmente as nossas almas. E devemos estar atentos e vigilantes na presença do Senhor. O segundo tópico, astúcias dos gibeonitas. As aparências enganam. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo. Se disfarçaram muito bem a ponto de enganar um general experiente como Josué. Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa piedade, a melhor safra dos seus vinhos e odres velhos e remendados, além do pão mofado, outros itens apetitosos e valorosos da sua gastronomia, pois estava escrito: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca de Deus. O inimigo de nossas almas utiliza a mesma estratégia dos gibeonitas. Ele mostra sempre o lado bom das coisas. Josué e os príncipes de Israel deixaram de se levar pelas aparências, cometendo um grave equívoco e pagaram um alto preço. Nesse tópico a gente podemos ver, através mesmo do título, as aparências enganam. Eles fizeram uma encenação perfeita para que tudo aquilo desse certo e eles conseguissem enganar, né? Aqui diz, enganar o general mais experiente. Muitas vezes estamos na casa de Deus e achamos que já não podemos ser enganados, que já sabemos de tudo, que o inimigo não vai conseguir nos derrubar, mas ele tenta nos cegar, nos enganar de muitas formas, que até o maior, aquele que está em cima, o mais experiente, o mais velho da casa, pode se enganar e cair, e pagar um alto preço. Aqui diz que as aparências enganam. Muitas coisas a gente vê que é bonita, que e atrativa aos olhos dos jovens, principalmente. Pensamos, isso é bom, porque a aparência é boa, nos ilude e nos seduz para que venhamos cair. Mas mal sabemos que o inimigo está por trás disso e que a gente pode simplesmente pagar um preço alto. Tivemos sequelas terríveis por causa de não vigiar e acabar caindo e pecando contra o Senhor. A armadilha é descoberta. Segundo ponto do segundo tópico. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores inimigos vizinhos, desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação.
houve vários episódios de murmuração no ministério de Moisés. Deus aqui não ficou irado, porque a indignação era justa. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa conduza no centro da vontade do Senhor. Aqui o povo, depois de 3 dias, foi descoberta a mentira dos gibeonitas, que Josué não teve a sabedoria de pedir o conselho da boca do Senhor, e da vontade dele mesmo foi feita a aliança, e o povo murmurou, o povo reclamou. Só que aqui Deus não se irou. Por quê? Muitas vezes antes, no tempo de Moisés, Deus se irou pela murmuração do povo, mas aqui teve a murmuração, mas Deus não se irou, porque era uma murmuração, era uma indignação justa, né? O princípio da autoridade e submissão. Então, eles eram submissos, ele era a liderança, ele deveria, da mesma forma que o povo aguardava a liderança dele, ele deveria aguardar a liderança do Senhor, ele deveria falar com o Senhor para poder dar o passo, assim como o povo aguardava a liderança dele. Então, dessa forma, o Senhor não se irou com a murmuração do povo. Muitas vezes, às vezes a gente espera a liderança dos nossos pastores, dos nossos líderes, esperamos uma voz deles, e eles devem fazer o quê? Pedir a sabedoria ao Senhor, estar constantemente falando com o Senhor, para que o Senhor dê a resposta e ele venha nos passar, para que não venha acontecer a mesma coisa que aconteceu com Josué, que venhamos estar diretos com o Senhor, recebendo, né, a nossa liderança do céu. Terceiro ponto, a manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Mais tarde, em 2 Samuel, vemos que Saul quebrou essa aliança firmada no tempo de Josué. Aqui vemos que essa aliança que foi feita com os gibeonitas foi quebrado e trouxe sérios infortúnios a Israel, né? Até que repararam os seus feitos aos gibeonitas. Infelizmente, nós quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante ao Senhor e simplesmente esquecemos. Ocorre que o Todo-Poderoso não se esquece. Ele aguarda de nós o cumprimento das alianças firmadas. Por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente vilipendiada ou desprezada, desvalorizada. Não é, pois, sem causa que Deus disse que odeia o divórcio. Aqui está o exemplo, né, de uma aliança que nós, como seres humanos, devemos seguir, e muitos têm quebrado. Aqui, Saul, quando quebrou essa aliança, ainda que feita de uma forma errada, trouxe muitos infortúnios, trouxe muitas consequências a Israel. E infelizmente hoje o mundo, hoje as pessoas fazem muitas alianças com Deus e não cumpre muitos propósitos, muitas alianças, até mesmo com os nossos que estão próximos de nós. Fazemos aliança. Aqui tem um exemplo do casamento, e muitas das vezes as pessoas têm se divorciado sem sabedoria, sem pedir consentimento a Deus, aos seus líderes,
E o inimigo tem lutado fortemente contra os casamentos. O inimigo tem conseguido destruir muitos casamentos. Infelizmente, no nosso tempo, as pessoas não têm tido muita sabedoria para lidar com essas coisas, com esses momentos difíceis que estamos passando. Tópico 3, uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas são punidos. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo e naquele dia Josué deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje no lugar que escolhesse. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor. Esse foi o castigo que ele deu. Quando ele está virado, ele lançou isso, que eles seriam servos do povo de Israel. Essa foi a consequência da mentira. Eles também tiveram consequência da falha, do que eles fez. Eles esperavam ter as suas vidas permitidas, né? Sem guerras, sem mortes, mas em decorrer disso eles foram obrigados a ser servos deles. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade. Temos que estar vigilante e buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. São tempos de muitas religiões, virou moda, né, ser evangélico, e muitos abrem sua igreja das formas que querem, sem seguir a palavra do Senhor, ou tiram aquilo que não te agradam da palavra do Senhor e faz aquelas mentiras, aquelas enganações, e muitos têm caído nessas heresias que muitos estão pregando por aí. Mas aqui diz, devemos estar vigilantes e buscar o Senhor. Vigiar é orar e vigiar, não apenas orar. Às vezes a gente ora, Deus está na frente, tudo. E não vigia o que está à nossa volta, não vigia aquela atitude que possamos tomar, talvez não seja uma armadilha. O inimigo está usando de todas as formas para enganar o povo de Deus. Até mesmo dentro da casa do Senhor. Até mesmo tem gente que consegue pegar a Bíblia e trazer para você e te mostrar e fazer uma distorção na palavra do Senhor para que aquilo que ele esteja falando ou pregando venha entrar e você venha falar, nossa, é verdade mesmo, mas infelizmente não é apenas uma trapaça do inimigo para te enganar. Então devemos estar vigilante. Segundo ponto do terceiro tópico, uma significativa mudança. Os príncipes enganadores sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Os príncipes, diante da descoberta dos enganadores, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação, e tomou os escravos e tornou-os escravos do santuário de Deus. Assim Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou, pois uma maldição não caiu sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como neste caso, os gibeonitas. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Por isso elaboraram um plano doloroso, mentiroso. Mesmo assim, com esse erro, Deus teve misericórdia deles. O Senhor é aquele que vê o oculto, né? E eles, mesmo sendo punidos, eles foram abençoados, porque
eles iriam ser escravos do santuário de Deus. Então eles estariam próximo da presença do Senhor. E só de estar ali diante do Senhor já seria uma bênção. Então Josué abençoou eles com a punição. E o Senhor sabia que o coração deles estavam arrependidos. Eles só queriam preservar a sua vida. Eles queriam permanecer vivos. E usaram da mentira, de um plano para enganar. E mesmo assim o Senhor teve misericórdia das suas vidas. Deus é o Deus de misericórdia. Deus é o Deus que nos ama mesmo com as nossas falhas. E Ele conhece o nosso profundo, o nosso coração, e Ele sabe se estamos arrependidos ou não. Terceiro ponto, bênção no lugar de maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor abençoou eles, se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Olha a que ponto a misericórdia do Senhor chega. A humildade deles, a postura humilde, tocou o coração do Senhor. E através disso eles foram abençoados e participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi, pelo povo escolhido, pelos separados, né, do Senhor. Assim os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que no tempo de Samuel, a arca do concerto ficou durante décadas na cidade de Gibeonita e Kiriate Jearim. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Posteriormente, eles foram chamados de netineus, ou servos do templo, ou netinins, auxiliando os levitas. Então, eles se tornaram um povo que estava abençoando, né? Um povo que abençoou o povo de Israel. Nesses pontos onde a Arca da Aliança ficou muitas décadas na cidade de Gibeonita. Apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Até nos muros eles tiveram parte. Aprendemos com tal episódio que a misericórdia divina triunfa no juízo. O Senhor entrou nessa decisão de Josué e mudou, né? Mudou o que poderia acontecer. A justiça de Deus sempre atua em favor daqueles que estão arrependidos. O Senhor sempre vai estar do nosso lado se estivermos arrependidos do que temos feito que não tem agradado ao Senhor. A fraude por meio da qual esse conserto foi obtido logo foi descoberta. A língua mentirosa dura só um momento e a verdade é a filha do tempo. Os que permitem ser enganados pela astúcia de Satanás logo serão desiludidos e ficarão perplexos e descobrirão que estava perto, mesmo à porta, aquilo que achavam estar muito distante. A mentira não dura. Aqui diz que a língua mentirosa dura só um momento e a verdade é a filha do tempo. Muitos contam mentira, muitos tentam enganar, o inimigo tenta nos enganar, tenta nos derrubar, mas Deus é o Deus que cuida, é o Deus que nos livra, é o Deus que nos dá sabedoria. Devemos buscar ao Senhor e pedir discernimento para entender, vigiar, orar, estarmos atentos, pois o inimigo não brinca. O inimigo tem investido grandemente para destruir as nossas vidas. Quero agradecer, pela oportunidade, que o Senhor possa falar melhor no coração dos irmãos, que o Senhor possa tocar os seus corações e abençoar grandemente. Que Deus abençoe todos os jovens. Estou à disposição, pode contar comigo.
Que Deus abençoe a cada um e visite no seu lar, no seu coração. E o Senhor venha nos preencher com seu amor e com seu poder, nos dando sabedoria. Deus abençoe.